Direto ao ponto. Muito bem, no Direto ao Ponto Economia dessa semana, nós vamos falar sobre a última reunião do Copom, que é o Conselho de Políticas Monetárias do Banco Central, que mais uma vez reduziu a taxa básica de juros, desta feita em 0,25 pontos, saindo de 4,5% para 4,25%. É a maior baixa da história. Muita gente nem pensava que ia chegar ao juro básico tão baixo do jeito que nós estamos vivenciando no nosso país. Então, por conta disso, vários fatores estão acontecendo. Primeiro, porque os brasileiros estão mais ou menos já acostumados, ou coisa que não era muito frequente de ver e nem de acontecer, era lidar com a inflação controlada e lidar com juros baixos. E nós estamos hoje vivenciando na nossa economia os juros historicamente mais baixos e também uma inflação controlada. E vários fatores estão contribuindo para isso. E outros fatores estão se organizando para que justifique-se esse juro baixo também e essa inflação controlada. Mas tem um ponto muito interessante com relação aos baixos rendimentos nas aplicações, né? Esse juro baixo com inflação controlada, esse movimento ele cria condições para uma nova dinâmica da economia brasileira. E muda, por exemplo, o cenário para as empresas que podem renegociar suas dívidas, outras empresas que podem pegar financiamentos, que esse financiamento vai ficar a custos bem mais baratos. Os consumidores também, principalmente aqueles que têm dívidas, podem renegociar suas dívidas com juros menores, né? Agora vem provocando um nó na cabeça do brasileiro, pelo menos aqueles que têm algum dinheiro sobrando, e pergunta o que fazer com os meus investimentos. Existem vários tipos de investimento no Brasil, como, por exemplo, os fundos DI, os títulos públicos de renda fixa, os outros tipos de títulos públicos também, e principalmente a boa e velha e a conhecida caderneta de poupança, que essa é a que está, entre aspas, sofrendo mais com os seus poupadores, né? A caderneta de poupança, historicamente falando, ela foi criada ainda por Dom Pedro II e tinha um rendimento anual de 6% ao ano. Mas de lá para cá, claro, principalmente agora, de 2012 para cá, mudou-se muita coisa com relação aos rendimentos da caderneta de poupança. E claro que a gente vai nos ater nesse nosso momento economia de hoje, ou seja, nesse nosso direto ao ponto economia de hoje, mais especificamente a questão da caderneta de poupança. Porque saiu ontem também o resultado do resgate da caderneta de poupança no mês de janeiro, que foi o maior resgate da série histórica, que começou em 1995. Entre entradas e saídas, houve um saldo negativo de mais de 12 bilhões de reais, só de retiradas a mais do que o que entrou na caderneta de poupança somente no mês de janeiro de 2020. Retiradas de dinheiro da caderneta de poupança no mês de janeiro é mais ou menos uma praxe. As pessoas, eles ficam poupando, economizando durante o ano, e no mês de janeiro, muitas contas a pagar, e muitos brasileiros, eles vão e acorrem à caderneta de poupança. Só que agora, de uma forma muito diferenciada, essa saída muito volumosa da caderneta de poupança nesse mês de janeiro de 2020, deu-se exatamente por conta dessa queda na taxa básica de juros. Só para vocês terem uma ideia, a caderneta de poupança, ela tem como regra
ela é taxada pela Selic, que é exatamente a taxa básica de juros, mais TR. Se a Selic tivesse acima de 8,5%, então seria 50% da Selic mais TR. Como a Selic, que é a taxa básica de juros, está menor do que 8,5%, aumenta-se para 70% do valor da Selic mais TR. Hoje, trocando em números, a Selic é a 4,25%, a cadeia de poupança está rendendo por ano 2,975. É muito pouco se você fosse comparar com outros fundos garantidores, com CBD, com alguns títulos de renda fixas, com alguns títulos públicos. Apesar de que a poupança é, entre aspas, também a queridinha dos brasileiros. Por quê? Porque ainda é aquela aplicação, aquele investimento seguro, em que você pode sacar na hora que você quiser. Ainda é aquele rendimento que você não vai estar declarando imposto de renda e também não vai estar pagando taxa alguma. Mas hoje, infelizmente, a poupança não está dando também nenhum resultado para quem nela aplica. Então, essa enxurrada de pessoas, ou seja, muita gente tirando dinheiro da poupança no primeiro mês do ano de 2020, para os especialistas tem essa explicação. Eles estão tirando, sacando da poupança para aplicar em outros fundos garantidores, para fazer outras aplicações. E no Brasil, você sabe que quem tem dinheiro sobrando, existe 3 tipos também de investidores, que é aqueles conservadores, os moderados e os tidos como agressivos, aqueles que aplicam os seus dinheiros em títulos, em fundos, que já tem já tem uma renda fixa, já sabe quanto é que vai ganhar, mas existe um risco muito grande com relação a isso. Os conservadores ainda são aqueles que deixam o seu dinheiro na poupança, mesmo que não renda nada, ou mesmo que seja, ou mesmo que renda menos do que a inflação do período, mas deixa lá porque ainda é um tipo de rendimento seguro. Então, essa taxa básica, que chegou a 4,25, segundo o próprio Banco Central, já justificou que vai dar uma esfriada nisso, esperar que a inflação ela fique na meta, que esse ano gira em torno de 3,5%. Então, para que essa inflação ela fique no centro da meta, não pode-se mais estar baixando essa taxa básica de juros do jeito que vem. Então, o Banco Central já disse que pelo menos esse ano 2020, eu acho que não baixa mais essa taxa Selic. Claro que existe o lado bom para aquelas pessoas que devem e que pagam referente a essa taxa, referente aos juros, e também existe o lado que não é muito bom desses investidores. Mas, para terminar o nosso Direto ao Ponto, e segundo o próprio ministro da Economia já disse, ninguém vai mais ganhar dinheiro com dinheiro, ele vai ganhar dinheiro agora se investir ou gerar emprego, ou se for empreender. Então, o brasileiro que tem dinheiro, ele tem que empreender para fazer o seu dinheiro crescer. Só lembrando que o Direto ao Ponto tem uma chancela toda especial da Credence Serviços e Certificação Digital. Conheça mais a nossa empresa, visite a nossa página na credencecertificados.com.br. O nosso Direto ao Ponto volta na próxima semana. Fiquem com Deus. Direto ao Ponto.